Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos começar aqui a nossa live. Deixa eu ver. Vai ser assim mesmo. Tudo bem aí? Todo mundo tá me ouvindo certinho? O áudio está legal? Quem quiser, quem entrar aí, manda um joinha falando que tá me ouvindo, que tá tudo certo. Eu tô fazendo aqui no Instagram e gravando também aqui no StreamYard para ficar salvo no canal do YouTube. Olha que legal, Laís já entrou, a Aninha entrou. O lindo do Cleison Testa também entrou, que tá aqui na minha frente. Mores, então assim, sem muitas enrolações, vamos para o nosso tema de hoje, que é 4 anos da bariátrica. Demorei até aqui para voltar a falar sobre bariátrica, né? Fiz os 3 anos, depois não falei mais muito sobre o assunto, passou. Os 4 anos foram em abril, tá? Oi, amor! A Ready tá a Ana, tá a Ariane. Quem que tá, será, na Ready? Será que tá a Ana? Oi, Anitz! Gente, olha... Entrando na... Amor, qual que é? A gente tá na semana... Semana 5. 20... Ana? 6 meses, 5 semanas. Ou 4 semanas, não sei. O Clay para fazer os... O Cleison para fazer os cálculos dos meses é pior que não sei quem. Eu tô quase entrando... Oi, Luizinha! No 7º mês, gente. Hoje a gente vai entrar na 28ª semana. Não, 27ª. Na 28ª semana, eu entro no 7º mês, tá? Não, o Clay é ótimo, é maravilhoso. Olha lá, deixa eu mostrar aqui o barrigão pra vocês. Gente, agora eu tô grávida mesmo. Meu Deus, meu Deus. Então vamos lá, olha só. Nesses 3 anos, amor, a gente selecionou umas perguntas que foram enviadas. E a gente vai fazer e começar com... A gente pensou em fazer uma linha de tempo, tá? Falando mais ou menos como foi todo esses 4 anos aí, né? Oi, Glênio, que massa você aqui. Tua irmã tinha que estar aqui também para assistir essa live, né? Então, vamos lá. Linha do tempo. Primeiro ano, eu emagreci 47 quilos. De 105 quilos, eu fui para 57. O que acontece? Esses 47 quilos, mais... Ah, tua irmã tá aí também, Glênio? Então tá. Beleza, eu vou parar de ler. Oi, Steph! Eu vou parar de ler, senão eu não vou conseguir me concentrar aqui, tá? Então, vamos lá. Nesse primeiro ano, eu emagreci 47 quilos dentro do que era para ser normal, né? Aí, depois de um ano da bariátrica, eu tive aquela intercorrência do intestino. Então, eu acabei perdendo mais peso nessa fase, que não foi um peso saudável, digamos assim, porque eu tive que voltar para uma dieta líquida forçada. Então, eu acabei indo para 57 quilos. O meu peso, de fato, era para chegar até 60, né? Então, de 105 ia 60, seria mais ou menos aí 45 quilos. Ah, Larissa! Show! Vamos lá, então. Então, eu tive essa perda de mais 3 quilos ali depois das intercorrências da bariátrica, do intestino, porque eu tive que voltar para a dieta líquida e foi uma fase bem sofrida. Então, ali até tem umas fotos minhas daquela época, eu estava muito magra, mas eu não estava uma magra legal, assim, uma magra saudável. Eu estava uma magra, realmente, que quando vê que é aquela magra sofrida, que o rosto fica assim, sabe? Então, enfim, é meio comum isso no primeiro ano do bariátrico, tá? Porque você tem um emagrecimento muito rápido. E a gente sabe que o saudável é você emagrecer até 4 quilos mês. E nesse caso, a gente emagrece muito, muito mais do que isso. Porque, na verdade, em 8 meses, eu já tinha emagrecido 40 quilos. Então, em 8 meses, 40 quilos é um peso muito grande, assim, né? Ok. Após as intercorrências ali da bariátrica, da hérnia de Peterson, eu não tive mais nada. Isso aconteceu todo no primeiro ano. Então, no primeiro ano, regressão aqui. No primeiro ano, show de bola, emagrecimento aconteceu normal. Eu fiz um ano de bariátrica. No ano de 2020, que foi o primeiro ano de bariátrica, eu comecei durante 8 meses, eu tive 3 intercorrências do intestino. Tem muita gente que pergunta ainda bastante. Eu recebo muita mensagem, gente, das pessoas falando, tô com dor assim, tarará, tô com hérnia de novo, tô com medo de ter de novo. Não é... A literatura diz que acontece em 5% dos bariátricos, tá? E eu fui abonada e bonificada 3 vezes. Então, tipo, não é normal. O que aconteceu comigo não é algo normal nem comum, entende?
É realmente algo assim, algo à parte. Não se baseiem por isso, mas fiquem atentos aos sintomas. Muita dor na região das costas, como se fosse uma cólica renal, é uma dor bem aguda, assim, uma dor bem forte. Tu realmente pensa, tem uma coisa que está errado comigo. Não evacuar, também não estava fazendo cocô, porque o intestino ele torce, ele fica trancado. Na verdade, é muito interessante quando você estuda anatomia ali intestinal, sobre as alças, porque as alças e os tendões, eles ficam segurando o teu intestino para ele não ficar solto dentro da parede do abdômen. E essas alças, pela obesidade, elas como a obesidade judia do corpo, né? Elas fazem com que os ligamentos fiquem super estendidos. E aí, quando você emagrece, elas ficam soltas. E é ali que a nossa alça intestinal passa e dá o nó. Então, assim, a gente não pode falar que é erro médico, a gente não pode falar que é eu fiz exercício que não podia. São coisas que podem acontecer, né? Então, realmente, claro que eu fico vendo às vezes os vídeos, eu fazendo uns vídeos lá dançando meio demais, aquele rebolado, né? Então, não sei, numa dessas, pode ser que... E, coincidentemente, depois que eu parei de dar aula de dança também, eu não tive mais a intercorrência. Mas, um dos dias eu tinha comido pipoca no dia anterior, no outro dia, numa outra situação, eu tinha corrido e eu tinha comido arroz e feijão. E daí eu sentia dor aguda. Então, eu percebi que foram alimentos que fermentaram, fizeram com que o gás subisse no meu intestino. Talvez essa alça intestinal subiu e ela deu um laço lá no ligamento intestinal, tá? Pode ser que seja isso. Daí a hérnia de Peterson que eu tive hérnia do mesentério, então eu hernei em vários lugares, né? Vários lugares eu hernei diferente. Então aí esse foi a partir depois do primeiro ano da bariátrica ali que teve todos esses problemas aí, né? Mas depois disso, gente, eu não dei mais aula de dança. Os meus treinos, eu não faço ou faço muito pouco prancha, que o decúbito ventral, assim, ficar nessa posição, não é anatomicamente bom para mim, no meu caso, tá? Tanto que os meus alunos que já fizeram bariátrica, que estão treinando comigo, também não coloco eles na posição de prancha, raramente, mas dificilmente coloco em posição de prancha fazendo exercício dinâmico, só se for estabilizado. Mas não faço isso porque pode ser um dos motivos, tá? Como a gente trabalha, não temos certeza aqui, e procurando na literatura não tem nada que dê respostas efetivas, a gente faz assim, os estímulos e as respostas, mas sem com que essas respostas possam ser muito problemáticas, tá? Então a gente vai cuidando em relação a isso. Beleza, chegou lá no final do ano de 2020, exatamente, Ana, e é algo que às vezes não é dito, né? Não é falado, mas é uma das posições que para bariátrico não é legal ficar em prancha, tá? Pela posição que a gente fica ali, o que provoca nas alças intestinais, nos ligamentos intestinais. Então, virou lá toda essa casinha aí de 2020. Entrando no segundo ano da bariátrica, aí já começa um pouquinho de reganho de peso, que é o normal. Que os médicos indicam que a gente vai mais ou menos engordar 10% do teu peso final. Por exemplo, tá? Eu tava com 105, eu cheguei a 60 ali dentro do que era saudável. Quando eu cheguei nos 60 quilos, ele falou, esse ano você vai estabilizar o peso e no próximo ano tu vai ganhar mais ou menos 6 quilos, que seriam os 10% ali daqueles dos 60 quilos. Que foi o que aconteceu. Por isso que eu falo assim, gente, ouçam os médicos de vocês, ouçam os nutricionistas, eles são experientes, eles sabem o que eles estão falando, eles estudaram, não fique no achismo, no comparativo com o outro, porque isso é uma das coisas que mais destrói os bons resultados. Em tudo na vida, é você ficar se comparando. Então, aquele lá emagreceu não sei quanto, aquele lá não sei como foi. Escutem os médicos, tá? Cada caso é diferente. A quantidade de intestino delgado que é removido, faz toda a diferença no processo de emagrecimento e no reganho de peso depois, né? Então, ouçam os médicos e sigam o que eles estão falando. Mas a fulana emagreceu tanto. Olha, o William aqui falou comigo antes, ele me falou 1 ano e 2 meses. William, 54 quilos, parabéns! Nossa, que legal! Já deu 1 ano. O William, a gente conversou desde a primeira vez que quando ele fez a cirurgia, ele me chamou e a gente já trocou ideia, né? William, tô bem orgulhosa, parabéns! Viu que massa, como é muito legal, assim, porque às vezes a gente conversa com as pessoas na primeira semana, ali nos primeiros 15 dias, a pessoa tá desesperada, falando, gente, é muito difícil. É difícil. A gente tem uma ajuda muito grande com o processo da bariátrica, mas é difícil, tá? É bem difícil.
Então, voltei ali tive um pouquinho de ganho de peso, porque também a partir do segundo e terceiro ano, você já começa a absorver melhor os nutrientes, inclusive um pouquinho, o teu corpo começa a tolerar um pouquinho mais de alguns alimentos. E eu percebi que nessa fase foi a fase que eu mais ganhei massa muscular, que eu voltei a ter bumbumzinho, perninha, porque antes disso eu tava magra e escorrida. E mesmo treinando, eu não conseguia ver ganho disso. E outra coisa, eu perdi muita força. Quando eu tava no processo de emagrecimento, quando eu era gorda, era muito forte, muito forte. Para ter ideia, no leg press lá da academia, eu levantava 120 quilos, fazia 20 repetições de boas. Depois da bariátrica, conforme foi passando o tempo, eu cheguei a reduzir a 50% a carga. E sofria para fazer, e parecia que meu joelho não ia resistir. E não foi fácil. Então, eu perdi bastante força nesse primeiro ano. Mas depois do segundo ano, só depois do segundo ano, que eu percebi de novo, bumbum voltando, coxinhas voltando, tá? Então, é um processo. Tem que ter tempo aí para a gente tem que ter paciência para isso. Chegou no terceiro ano, que foi o ano que eu vi ano passado. Então, assim, a vida, ela fica muito, muito próxima da normal. O que não é normal nunca vai ser para mim? Os dumpings. Porque eu tenho muito dumping. Se eu me descuido e como rápido ou como coisa com muito carboidrato, muita gordura, e os dois juntos, a combinação é matadora. É dumping, assim, de, tipo, me deitar e ficar passando muito mal. Isso, o Clay tá me lembrando assim, a combinação comer e beber, especialmente se for coisa com gás, né, amor? Nossa, com gás eu é realmente bem, passo muito mal. E é bem comum. A Sheila, minha amiga, entrou agora aqui, aí esses dias a gente saiu para comer, ou ela veio aqui em casa, não lembro. E eu falei, amiga, eu não lembro de ter tanto dumping assim. Daí ela falou para mim, você sempre teve. Cada pouco você fala, ai, tô morrendo. E é isso aí. O que acontece? O médico me falou, lá o meu cirurgião falou, que enquanto eu estiver tendo dumping, é porque tá tudo certo dentro do que era do propósito da bariátrica. Que ruim isso, né? Porque, na verdade, poxa vida, parece que você tem que o resto da vida ser lembrado e cutucado que, ei, obesinha, tu não pode comer isso. Né? E quando você acha que você já superou isso tudo, você volta. Não, peraí, porque às vezes a cabeça de gordo, gente, demora muito. Demora muito para você, ou talvez nunca melhore, não sei dizer, né? Talvez... O que, amor? Que eu... Isso, o Clay tá lembrando aqui que o processo digestivo ele é muito rápido. Então, o que é o dumping, né? Que às vezes eu falo assim, isso eu não posso comer, eu passo mal. Ah, mas por quê? Porque o meu estômago foi reduzido muito, de 2 litros ele passou a ter 30 ml vazio, tá com uma capacidade de suporte aí alimentar de mais ou menos 70 gramas, eu imagino, 70 ml, tá falando ml. Então, assim, eu comi, ele já faz o processo digestivo, já inicia muito rapidinho, porque ele é um estômago pequenininho, não sei por quê, mas assim, eu sinto passando a comida, eu sinto a comida descendo. Ela desce, assim, é muito louco. Chega no intestino, o processo digestivo é muito rápido, porque o meu intestino delgado, que é onde faz o processo digestivo mais lento, onde absorve os nutrientes, absorve as vitaminas, a gordura, tá? Por isso que a gente trabalha com... Por isso que eles reduzem o intestino, porque é ali que tem absorção de gordura no intestino delgado, e ele que é o reduzido. Então, você não absorve tanta gordura mesmo, que é o tratamento pro bariátrico, o tratamento para a síndrome metabólica, que é o que leva as pessoas aí a ficarem obesas, algumas pessoas em alguns casos, né, fora as compulsões alimentares, etc e tal, algumas pessoas têm essa síndrome metabólica. Ela é resolvida com essa redução do intestino delgado. Então, o intestino delgado foi reduzido, o processo digestivo fica muito lento, o que eu comi de gordura ou de açúcares, ele já vai rápido para a minha corrente sanguínea, me dá uma hiperglicemia. Quando baixo dá uma hipoglicemia, é o tal do dumping, que é quando a gente passa muito mal, que dá aquela sensação de muito mal-estar, leva mais ou menos meia hora para passar, que é uma sensação de pré-morte. Tem uns que dão só sono, assim, mas tem uns que... Eu lembro de uma cena, eu sentada na frente da janela, assim, e fazendo assim, ai, meu Deus do céu. É muito ruim. E eu tenho uns muito fortes. De quem que é a culpa? É minha. A culpa é minha. Porque eu não ingeri fibra suficiente com o alimento que eu tava ingerindo, porque eu comi rápido e porque eu comi algo que eu não posso, né? Então, teimosa.
eu falo, é chapoletada na cara que toma mesmo. E vem, não tem o que fazer. Depois que veio o dumping, eu tento chupar laranja, alguma coisa assim. Só que, por exemplo, café da manhã sempre foi a minha refeição preferida na vida. Não dá. Não dá. Eu tenho que tomar só o meu cafezinho preto, ficar quieta. Daqui a um pouco eu vou lá e como alguma coisa. Ou eu como uma coisa sólida, sem muito carboidrato, sem muita gordura. Fica bem de boas, assim, uma comida bem levezinha. Às vezes até a fruta me dá dumping, né, amor? Lá em casa, primeira vez que foi lá em O casa. Clay também leva. Qual que é a comida matadora? Hambúrguer. Nossa! É a comida que eu morro, assim, não dá. Hambúrguer, não posso, hambúrguer assim. E eu gosto, né, gente? Mas não posso. Então, beleza. Eu acho que a gente já falou um pouquinho, fez essa regressiva. Amor, agora vamos para as perguntas, que teve algumas perguntas aí que vieram sobre bariátrica ainda quando eu abri ali a enquete. Pode fazer e pode falar alto, por favor. Fala sobre a dieta. Eu acho que essa daqui é na parte da gestação. Essa é a primeira parte ali, ó. O que você não come? Quando você emagreceu. Ah, tá. Você já riscou que foi quando eu emagreci nesses 4 anos. O que é diferente nesses 4 anos, né? Quais são as diferenças que eu senti, assim, no decorrer desses 4 anos? Eu acho que sim, mais consciência, muita consciência. Gente, nossa, de olhar para o prato e falar assim, não, peraí, aqui não, esse prato não tá bom. Mas eu falo pro Clay, amor, eu preciso de proteína, eu preciso de uma comida melhor, assim. Esses dias eu até fiz um pouco de manhã e chorei ali, porque eu só comi carboidrato e coisas que não são boas. Eu acho que isso é da gestação, tá? E eu preciso comer coisas verdes e laranjas. E mais carne. Só que a carne agora na gestação não tá indo muito bem. Então, eu tô com esse problema, sabe? A carne é um pedacinho pequeno, então eu tenho que tentar colocar proteína de outras fontes e até suplementar ali, que depois eu vou falar sobre essa suplementação que a Nutri sugeriu. Mas eu vou finalizar primeiro a parte só da bariátrica, para depois entrar na parte da gestação, porque a gestação realmente é outra vibe, é outra coisinha, né? Então, os 4 anos, o que mudou nesses 4 anos foram realmente uma consciência bem diferente do que comer, né? O que comer? O que me faz bem, o que eu sei que vai me fazer mal, o que eu já consigo ir na casa de alguém, a pessoa me oferece e eu falo assim, não, muito obrigada. Ai, não, mas só um não vai te fazer mal. Vai. O quê? Pão de queijo. Matador. Pão de queijo eu comi, lascou. Esses dias eu fui na casa da avó do Clay, ela fez grustuli, né? A gente chama aqui a coquinha virada, assim, é um docinho maravilhoso, um pãozinho doce. E eu comi e pensei, lascou, já vou me jogar aqui para trás, porque eu vou começar a passar mal. Não, deu tudo certo. Então, aquele dia talvez eu estivesse bem alimentada. Ah, eu chupei bergamota antes. Eu tinha chupado bergamotinha, laranjinha, e daí ela tem uma fonte de fibra legal, então me preparou aí para essa dose alta ali de açúcar que teve, né? Que ali no grusto ele é um pão frito, um pão doce frito. Então, imagina, tem um monte de gordura da fritura e tem o carboidrato. Então, é todas as coisas que me provocam aí esse mal-estar. Mas passou, aquele dia meu corpo passou, então deu boa. E quanto ao meu corpo, depois que eu comecei a namorar, eu engordei, eu ganhei peso, né, amor? Que eu pesava 66, aí eu reduzi, assim, vou dar uma diminuída, ia para 64. Confesso a vocês que quando eu tava com 60 quilos, eu tava me achando muito magra, não é muito como eu gosto, como eu me sinto bem, tá? Eu gosto de ser assim, mais mulherãozinha, assim, né? Não ser muito mignon, eu não gosto muito pequenininha. Isso é bem pessoal, porque, tipo, minhas alunas ali é uma briga constante. Por que você tem que ser magra desse jeito? Mas é porque eu gosto. Então, tá, né? Então a gente respeita. Eu não gosto muito dessa magreza, assim, né? Eu prefiro umas curvinhas. Não me importo tanto com uma barriguinha. Se você tem um bumbumzinho ali, compensa. Eu gosto mais assim, tá? Mas, isso é bem preferência, né, de cada um. E depois que comecei a namorar, em questão de 1 ano, eu ganhei 3 quilos. Então, de 66... eu cheguei até 69. E aí eu tava, porque eu tenho que reduzir esse peso, porque se eu chegar a engravidar, né, que estava sendo algo que já estava pensado, assim, pensando, se eu engravidar, afinal de contas, estava namorando, estava num relacionamento já firme, né, a gente estava morando junto, se acontecer de engravidar, eu tenho que estar com 60 quilos, eu falei pro Clay, porque eu tenho aí uma margem de ganho de 10 quilos e vou estar dentro da casa dos 60 e de boas, né. Então, eu tava com 69 quilos no final do ano passado e daí eu falava,
Agora eu vou dar uma cuidada, gente, não tô me passando. Porque o que acontece? Antes da minha jantinha, quando eu era solteira, eu fazia queijinho, tomatinho, ia lá e comia um negocinho assim. E agora com um rapaz aqui, a gente faz janta, faz comida, então é outra, né? Outra fonte de alimentos. Eu realmente comecei a comer muito mais, tem muito mais comidinha em casa sempre assim, e tendo que fazer, né? E em 2 em casa é ótimo, cheio de ideias. Então, eu ganhei peso aí nessa fase do namoro. Então, eu tava com 69 quando eu engravidei. Já estava com sobrepeso de 3 quilos, porque o meu peso era para ser 66. Com 64 eu me achava top. 64 eu tava como eu queria, porque eu tava com a cintura fina, não tinha barriga muito estendida, mesmo tendo a barriguinha. Alguém me perguntou quando eu abri a enquete se eu tinha feito reparadora. Não, eu não fiz reparadora. Quando eu fui conversar com o médico sobre a reparadora, ele falou para mim que se eu tivesse filho, ia perder todo o efeito da reparadora. Então eu falei, não, eu ainda pretendo ter filhos, então eu não vou fazer. Mas eu tinha uma barriga que não chegava a ser uma barriga de avental, assim, não chegava a ser aquela dobra que caía lá embaixo, mas tinha uma sobra de pele chata e feia ali, tinha. E o meu peito sumiu, assim, não tinha peito mais. Não tinha. Daí agora grávida, nossa, inflou tudo, não tô me achando, tá massa. Até eu falei pro Léo, amor, não sabia que eu ia gostar de ser peituda, porque eu nunca fui, né? E agora eu tô bem peituda. E hoje eu tô me achando bem inchada, aqui falando assim, quando... Olha, né, amor? Tô bem inchadinha. Eu tô com um pouquinho de renite, assim, também, mas enfim. Então, Belê, eu acho que falamos já sobre todas as questões dos 4 anos. Depressão e bariátrica. Ansiedade e bariátrica. Ah, legal. Falaram sobre, assim, depressão e bariátrica, se eu achava que tinha algum tipo de... O acompanhamento psicológico. Isso, acompanhamento psicológico, como era. Foi uma das perguntas que foi feita, porque foi uma das outras lives que eu fiz, eu falei sobre isso. O que acontece? Sempre me perguntam assim, será que eu faço bariátrica? Eu sempre falo, confie muito na avaliação que for feita, que vai ser feita pelo psicólogo. O que acontece? O processo de emagrecimento com a bariátrica, ele vai acontecer, porque fisiologicamente teu corpo vai ser modificado para você não conseguir mais absorver tanta gordura, porque teu corpo não absorver tanta gordura, junto a isso, não absorver tanta vitamina, que é um problema, né? O teu estômago vai ser reduzido, então mesmo que você queira comer, você vai passar mal, e aí você passa tanto mal que chega uma hora que tu para de comer, de extrapolar assim na comidinha. Mas o processo de emagrecimento, o que pesa muito é a questão psicológica e emocional. Porque se você for uma pessoa que tem uma tendência a vitimismo, porque eu gostaria de fazer tal coisa, se você for desse perfil, não faça bariátrica, sabe? Então, você tem que... Ou assim, acredite muito numa avaliação psicológica. Tem que passar por uma avaliação psicológica. Fisiologicamente, teu corpo vai ser modificado para você emagrecer. Agora, se você realmente vai conseguir aguentar o tranco, o psicológico disso, você tem que ter acompanhamento, você tem que ter uma equipe aí que te conheça e que te auxilie, e você também tem que se ajudar, né? Porque o povo gosta de ficar tendo as coisinhas tudo na mão e não gosta de esforçar, entendeu? Então tem que ter esforço, é uma segunda chance que você tá tendo na vida. Pare de resmungar, pare de ficar, porque o meu marido come na minha frente e daí eu tenho vontade. Dá licença que você não é mais uma criança. E se você já teve que fazer o processo de emagrecimento, já teve que fazer a bariátrica, então vamos se ajudar, né? E tem gente que não se ajuda. Eu falo, mas tem gente que se cavoca, que vai lá e faz a bariátrica e depois fica, porque agora eu não consigo mais comer. Como que não consegue comer? Então vai no médico. Se você não consegue comer, vai no médico, tem alguma coisa errada no teu estômago. Não, tá tudo bem, sou eu que tenho medo, então vai tratar o teu medo. Porque daí não dá. Você tá tendo uma ajuda, você tá tendo ali todo um direcionamento. Como eu falo, fisiologicamente, teu corpo foi planejado para você não engordar mais ou ter o processo de emagrecimento. E daí você vai ficar fazendo drama? Vai ficar se vitimizando? A pior posição, ou a melhor posição, é a posição de vítima. É quando você não tem o que fazer. Não tem o que fazer sobre o assunto. Não tem. Daí você realmente fica ali então, né? Fique à mercê. Agora, tome as rédeas em frente. Eu vou fazer e vai ser difícil, não é fácil, eu vou me organizar, é uma segunda oportunidade que eu tô tendo e eu vou fazer diferente. Então, acho que o mais assim, importante da cirurgia bariátrica
para a pessoa. O que depende de mim é, de fato, essa questão emocional psicológica. É você aguentar o tranco, tá? E não ser uma chata. Não seja uma chatonela, né? Não veja problema em tudo, veja solução nas coisas. Ai, mas eu não posso comer hambúrguer e tal. Então não como hambúrguer e peça outra coisa. A gente faz isso aqui em casa e tá super certo. Ainda que o Clay é muito parceiro meu e ele fala, isso aqui você não pode, amor, não vão pedir isso porque você vai passar mal. Então ele é meu parceirão, assim. Claro que você tendo pessoas que te entendem do teu lado é muito mais fácil. Mas se todo mundo tá tomando cerveja te estufa, compra uma água, né? Então, vai, é você. E só você pode fazer isso por você mesmo. E acho que não só quem faz bariátrica, mas hoje em dia o que eu mais observo, assim, a gente mais observa nas pessoas é essa dificuldade da inteligência emocional mesmo. As pessoas não têm mais inteligência emocional, né? Surtam muito fácil, me incluo nisso, porque também dá uns pitizão, assim, meio danado às vezes. Ó, a Lavínia chegou a chutar agora, o Clay olhou para o lado, pega assim diretas aí, né? E tá, obrigada, amor. Então, eu acho que a gente tem que ter, gente, sério, assim, um grupo de apoio aí de psicólogos, de amigos, e ter um relacionamento saudável, né, de ter pessoas que você consiga contar quando você necessita. Mas também, como eu falo, não seja um chatinho, né? Não seja um chatinho. Então, vamos lá. Agora, terminamos sobre bariátrica, vamos falar sobre, então, a gestação. Esse aqui é do... É bom falar que tomar uma vez para baixo, esse que deve subir. Tá. O Clay tá me lembrando assim, ó. Eu tive, na verdade, quando eu sinto que a minha imunidade baixa, eu já pego e já dou uma observada. Ele me trouxe aqui eu tô tomando esse polivitamínico aqui, que é da Belt. Eu tava usando um outro e agora eu comprei esse e, nossa, melhorou muito, porque depois que eu engravidei, eu tive crises de cândida, tá? Então, todo mês eu tinha cândida. Eu pensei, mas o que tá acontecendo de errado? Eu troquei o polivitamínico. Em 20 dias de polivitamínico eu não tive mais. Então, fui observar isso aí. Para mim, que sou bariátrica, é importante, mas mulherada, vamos se organizar com isso também, vamos dar uma olhadinha, tá? Porque às vezes isso não é normal. Quando tá desregulado ali, a gente vai... Tem alguma coisa que tá faltando. Mais uma outra amiga minha também falou que começou a usar polivitamínico por causa disso. Por causa das recândidas de repetição, assim, enfim. Quanto tempo para engravidar? Então tá. Amor, pode falar alto. Como é que é? Quanto tempo para engravidar? Quanto tempo eu estava liberada para engravidar depois da bariátrica? Quando eu fui fazer como é que fala? Ter autorização do plano de saúde para fazer a bariátrica, um dos pré-requisitos é que eu estivesse com o DIU. Porque eu, na época, tinha 20 e... Não, pera lá, eu tinha 30 anos, né? Então, estava numa fase reprodutiva da feminina e tal, enfim. E eles não liberavam, o plano de saúde não liberava a bariátrica se eu não tivesse DIU, porque o anticoncepcional, ele não tem absorção de ali 99% de garantia, sabe? O anticoncepcional, quando você não tem a bariátrica, ele tem uma garantia de 99%, tá? A bariátrica a gente não sabe, porque como ele é absorvido ali na parte do intestino delgado, que é aquela parte que foi removida minha, que foi desviada, a gente não sabe qual a quantidade que vai absorver desse anticoncepcional. Então a mulher fica muito disposta aí, fica na chuva, né? Pode se molhar aí, porque daí ela vai estar tomando anticoncepcional, mas pode não estar sendo absorvida. Então, não pode... Então, no meu caso, era um pré-requisito eu ter DIU. Que aí o DIU é um dispositivo intrauterino, que ele fica ali no útero, ali no colo do útero, né? Ele vai liberando os hormônios de forma local. Ele não tem que ser digerido, passado pelo processo digestivo do intestino. Então... Coloquei o DIU um mês antes de fazer a bariátrica. Tudo certo, tava lá. Em 2 anos, o médico falou, você não pode engravidar em 2 anos. Já tive casos de pessoas que engravidaram antes e que falaram que tudo bem, que os médicos falaram 8 meses. Gente, só que assim, ó, eu vou por mim, tá? Em 8 meses eu não tinha nem emagrecido tudo que eu tinha que emagrecer ainda. Ainda tava naquela fase que eu penso que é só perda. Tá perdendo gordura, mas tá perdendo massa muscular, perdendo vitamina, perdendo até massa, tecido ósseo, a gente perde, eu sinto que perde, assim, né? Então, por causa do processo de emagrecimento muito agressivo, porque é muito agressivo o processo de emagrecimento da bariátrica. É uma solução, mas é bem violenta, né? Então,
tem essa indicação médica de não engravidar em 2 anos. Porque, afinal de contas, o teu corpo mal consegue se nutrir, que dirá nutrir um feto, um bebezinho que está sendo gerado ali. Então, não é para engravidar em 2 anos, porque depois desses 2 anos, você realmente teu corpo já está estável, você vai conseguir ter mais absorção de vitaminas, porque o nosso corpo é extremamente inteligente e ele se adapta, né? Então, ele pensa, eu tinha que absorver tanto com essa quantidade de intestino, ela reduziu, quanto eu tenho que absorver nessa parte, né? Para ela ter uma vida mais ativa. E a suplementação também que você faz, né? O estilo de vida que você tem também vai fazer com que você melhore ou não essas suas capacidades. Então, 2 anos não podia engravidar, tá? O médico falou, não engravide 2 anos. E teve casos de meninas que não colocaram DIU, ficaram tomando anticoncepcional, acabaram engravidando. E eu lembro que os médicos piravam. Meu médico ficava muito bravo. Ele falava assim, olha, não acredito, porque a mulher realmente não tinha nem emagrecido, né? Tudo que tinha que emagrecer. E já estava lá gerando uma vidinha. Não sei de nenhum caso, tá? Que tenha dado problema, mas eu não acompanhei também. Né? Tipo, um aborto espontâneo, ou uma criança que tenha nascido desnutrida. Não fiquei sabendo disso. Mas eu segui a risca, né? Eu fiquei com o DIU durante 2 anos. Eu tirei o DIU, até foi antes de conhecer o Clay, porque como eu sempre tive problemas de excesso de pelo, com o DIU, meu Deus, nossa, eu tive pelo no rosto, eu fazia laser no braço e cada pouco tinha pelo de novo. Assim, ó. E não é um pelo normal, tá, gente? Todo mundo tem pelo, mas o meu era uma coisa diferente. Acho que tem uma doença ali que fala, mas eu não lembro o nome, que é uma produção excessiva, tá? De folículos, assim. E aí eu tava com acnes muito feias nessa região também. Fui conversar com a minha médica e falei, eu quero tirar o DIU. Vamos tirar o DIU e ver como meu corpo vai reagir. Tiramos o DIU, comecei a tomar o anticoncepcional. Como já fazia 2 anos, na verdade eu tirei com 3 anos. Foi 1 mês antes de conhecer o Clay, assim. Quase 3 anos disso. Quase 3 anos de bariátrica. E comecei a tomar anticoncepcional. Aí ali eu tava com 60 quilos, eu fui pra 67 com anticoncepcional. E fiquei assim, ó. Dá pra ver que era tipo uma retenção de líquido, enchia a bunda de celulite, assim, nossa. Meu Deus, foi um. E fora a minha. Como mudou tudo, assim, sabe? Tive que reduzir peso na academia, não conseguia mais levantar o peso que eu levantava antes. Nossa, foi bem ruim. Minha volta ao anticoncepcional não foi nem um pouco bom. Mas tomei lá. Aí resolvi parar um tempo também, mudei de anti, que foi o que resolveu. Mesmo assim, dos 7 quilos eu reduzi tipo 4 e ali fiquei com 3. Fiquei ele com 3 quilinhos extras, né? Que não precisava ter ficado. Que foi na época que eu ficava 60, desculpa. Eu fui a 67, daí eu reduzi e fiquei com 63. Na casa, 63. Aí eu comecei a treinar um pouco mais pesado. E fui para 66, que tava ali. Fiquei esse tempo todo, mais ou menos, um tempo ali, bom tempo, com 66 quilos. Pensando, querendo reduzir para 63 de novo, e voltava aquele processo todo, né? Mas, enfim... para responder bem, não pode engravidar em 2 anos, tá? 2 anos tem todo esse esquema aí de ter DIU, ter anticoncepcional. A minha outra aluna ali também colocou DIU essa semana, né? Porque esse mês aí, também por indicação médica, tá? Então é isso aí. Próxima pergunta. Quais são os cuidados que as grávidas bariátricas têm que ter? Os cuidados que as grávidas bariátricas têm que ter são os mesmos que as mulheres normais, que as mulheres que não têm bariátrica. Mas eu digo assim, como eu não fui uma grávida sem ser bariátrica, né? Eu conheço só esse lado. O que a médica me recomendou aqui, ó? A vitamina D 1 vez por semana. A vitamina B12 sigo tomando e ela colocou também 1 vez por semana. Antes eu tomava B12 cada mês, 2 meses, chegava até 3 meses sem a B12. E agora eu tomo vitamina D por semana, a vitamina B12 por semana, a injeçãozinha. Polivitamínico para gestantes, que é um específico que a minha médica me deu. E um polivitamínico para bariátrica, que é esse da Belt que eu mostrei ali antes. Então, esses são os 4 cuidados que eu tenho com bariátrica. Deixa eu até falar o seguinte, eu contratei uma nutricionista especialista em bariátricas, a Rita Fernandes, que é uma querida. Então, ela me passou várias orientações, fez todo um trabalho, um estudo
bem legal sobre, bem legal, assim, tudo isso. Aqui ela também colocou, por exemplo, assim, ó, que eu tenho que tomar whey isolado 20 gramas por dia, todos os dias, que é uma suplementação de proteína, tá? Ainda mais quando eu falei para ela, não tá indo carne, né? Que a minha maior fonte proteica é carne, porque eu não sou, eu sou carnívora, né? Então, eu nem sei direito, assim, usar fontes vegetais para ter mais proteína. O professor Rudy estava na live ali, eu tenho que pedir ajuda para ele. Porque ele é vegetariano, então ele saberia me orientar muito, assim, ó, isso aqui tem muito rico em proteína e tal, né? Tem um problema sério com proteína vegetal, que algumas proteínas vegetais me dão gases. Por exemplo, eu sei que couve... Tá rindo do quê, amorzinho? Eu sei que couve é legal de proteína e de ferro e tal. Nossa, comi essa semana, que mal demais. Feijão é uma luta comigo também, que, meu Deus, eu adoro. Mas a Nutri me ensinou a fazer remolho, colocar o feijão, né, deixar de molho não sei quantas horas, tirar feijão branco. Cara, nem parece comer feijão, né? Nem parece que é feijão. Então, eu reduzi bastante o consumo. Às vezes, como feijãozinho preto ou vermelho, enfim, dá gases, sim. Fico me sentindo estufada, sim. Não é legal, não. Às vezes eu faço porque é gostoso, porque é feijão. Eu penso, pô, cara, não poder comer um feijãozinho. Eu até fico sem comer hambúrguer. Mas feijão, cara, é muito bom, é muito, né? Pô, feijão é rosa. Mas, enfim. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu engravidei foi chamar a nutricionista, né? A nutricionista especialista em gestação e bariátrica. E aí ela me fez todo aqui esse levante aqui de coisas. Ah, mas a gestante come por 2. Ai, que balela. Que balela. Não, gente, a gente tem que se nutrir. Comer por 2, não. É óbvio que tem mais vontade, e é óbvio que eu também sou bem humaninha e bem falha em algumas coisas, e eu vou lá e como chocolate, porque ontem alguém comeu uma barra de chocolate inteira sentada no sofá do meu lado, e eu ajudei. Comendo chocolatinho ali, porque tava gostoso, tava legal, eu também não vou me privar de tanta coisa, né? Mas, fora isso, a gente tem que cuidar bastante, é questão nutricional mesmo. Então, os cuidados são realmente cuidar da vitamina D, a vitamina B12, os polivitamínicos de gestante e o polivitamínico de bariátrica que eu mantive. Então, é um monte de coisinha que tomo assim por dia, né? Para manter aí o bom desenvolver aí da bebezinha, né? O que mais, amor, que tem de pergunta da gestação? Tem medo de voltar a engordar com a gestação? Dá medo de voltar a engordar, sim. Dá medo, porque na verdade você engorda, né? Então o teu corpo que era grande antes, ele ficou pequeno e agora ele tá voltando a ficar grande de novo. Minha barriga tá enorme. Minha barriga foi, nossa, ela tá bem maior do que eu acho que era para estar com 7 meses. Mas aí eu fico pensando, né? Eu sei que eu já tinha barriga grande. Eu tenho diástase, então eu não consegui fechar bem a musculatura do meu abdômen, da minha parede abdominal. Uma porque depois que eu tive aquelas hérnias intestinais, eu reduzi bastante o abdominal em si, ou, enfim, qualquer tipo de exercícios específicos para o abdômen. Porém, a gente sabe que não é só assim que a gente treina o abdômen. Quando eu faço um agachamento, que eu travo meu abdômen aqui, que eu ativo minhas musculaturas, eu também estou fazendo ativação e também tem um trabalho na musculatura ali. Mais específico, por exemplo, eu poderia ter ido fazer uma técnica de hipopressiva para fechar a minha diástase. Ela não me incomodou, eu não sentia ela. Mas agora, depois da gestação, eu percebo que deve ter. Porque essa expansão, assim, abdominal, ela foi bem rápida, né? E a minha barriga, ela é bem alta, assim, ela é bem altinha. Então, eu tô bem barrigudinha. E dá medo de engordar? Claro que dá, né? Porque eu fiz bariátrica muito pela saúde. Quando eu era gordinha, eu tinha uma autoestima bem interessante, assim, pro meu tamanho, né? Nunca fui uma pessoa de, ai, sou feia. Eu não sabia que eu era gorda. Eu sabia que eu era gorda, mas eu pensava, eu sou uma gorda legal, vou ser uma gorda interessante aqui, então, né? Então, quando eu emagreci, agora que eu ganhei um pouquinho mais de peso, eu falei, ai, todo aquele sofrimento, porque ser gordinho é sofrido, né? Se não tivesse sofrimento, se eu não tivesse ficado hipertensa, as dores articulares, dificuldade para comprar roupa, meu Deus, tu vai subir uma escada, tem que subir se agarrando, essas coisas todas. Tipo, se eu não tivesse todos esses problemas da bariátrica, desculpa, de ser gordo é legal pra caramba, tu come o que quer, sabe, divertido, sempre feliz, mas o problema é que a obesidade te traz um monte de
de malefícios aí que você fica sofrendo. Então, quando eu, mais do que estética, quando agora eu ganho de peso da gestação, o meu medo é voltar a sofrer com as dores que eu tinha antes, né? Dor articular, dor nas costas, azia, essas coisas. Então, dá medo sim, mas por isso que, olha que legal, a minha Nutri fez isso daqui, ó. É uma tabelinha que fala quanto eu posso engordar em cada fase da gestação. Então, até o 7º mês, até a 30ª semana, eu podia estar com 75.800, baseado no peso que eu comecei minha gestação, tá? Que era 69 quilos. 75.800. Eu tô com 76.400. Eu tô com 500 gramas a mais do que eu poderia estar. Então, assim, vamos lá, né? Vou continuar. Eu tenho que cuidar agora daqui pra frente. Daqui pra frente todo mundo fala que agora que tu vai ganhar peso. Agora que tu vai ganhar peso. Ui. Em vez de falar coisa boa, vem falar que tu agora que vai engordar, né? Falou, tá, então vamos lá, né? Então, eu tenho aqui, a Nutri me deu de margem de ganho até 78 quilos, tá? Então, eu posso engordar durante a gestação, assim, para saudável, por uma estimativa dela, 9 quilos. Tava com 69, eu posso chegar até 78. 9 quilos na gestação. Vamos ver se vai, como é que vai ser isso aí, né? Eu tô com 7.400, 500, um pouquinho mais de 500 a mais. Um pouquinho mais, 600 a mais, que era para estar, mas eu posso cuidar. E é bem interessante porque às vezes eu chego na academia, na segunda-feira, me peso, falo, alguém que tá lá sempre me escuta gritando. Até quarta eu já dou uma reduzida e tal, cuido do que eu tô comendo, volto para uma alimentação mais saudável e já reduzo, tudo certo, entendeu? Já volto pro peso que era para estar. Então, essa semana eu tenho que voltar para o meu 75.800. Como? Cuidando da alimentação, reduzindo quantidades. Eu consigo emagrecer fácil quando eu reduzo quantidade. Meu problema de ficar gorda. Por que você ficou gorda, Ângela? Fiquei gorda porque eu comia demais. Eu comia muito volume, eu comia paneladas de comida, né? Mas eu não era de comer, tipo... eu não era de comer, tipo assim... comidinhas... porcarias, digamos assim. Nenhuma comida porcaria, tá, gente? Mas você não era de comer... eu vou ali comer um Bob's, por exemplo. Eu não era disso. Eu era de fazer um macarrão, meu monte de macarrão. Então, agora, eu reduzo porções, reduzo quantidades e consigo perceber bastante esse emagrecimento. Mas, eventualmente, quando tem uma panelinha de comidinha gostosa na minha frente que eu vou repetindo, eu vejo que vai longe. Eu vou comendo devagarinho e vai longe. Então, isso eu tenho que cuidar. É aí que eu tenho que cuidar. Tá? Então, é isso aí. Eu posso ganhar até 78 quilos e sim, eu tenho medo de engordar de novo. Tenho medo. E eu espero muito que no gestação aí, a Lavínia sugue tudo que tiver. E meu objetivo é voltar para os 60 quilos depois da gestação. Com treino, com cuidando da minha alimentação. Aí, realmente, eu voltar produzindo leite, mas a nenezinha já não vai estar mais se nutrindo assim de mim tanto, né? Claro, do meu leite, mas enfim. Então, acho que eu vou ficar um pouco mais tranquila, que às vezes agora a gente dá medo, assim. Gente, eu acho que não teria nada pior do que eu ir lá fazer uma ultrassom e a Lavínia tá com baixo peso, sabe? Eu acho que eu ficaria muito mal, assim, o nenezinho não tá nutrido, porque eu tô, sei lá, com medo de engordar, alguma coisa assim. Então, por isso que você tem que ter consciência da responsabilidade que você tem de estar gerando um bebê saudável, de você se manter saudável, né? Então é isso aí, consciência mesmo, sem radicalizar, podendo curtir também essa fase. Poxa vida, né? Tô grávida, legal. Os hormônios bagunçam muita coisa, tem vontade de comer as coisinhas. Come, sabe? Tipo, mas... Olha, gente, graças a Deus que a bariátrica é interessante, porque assim, você tem vontade de comer alguma coisa, mas tu não consegue comer aquela coisa, né? Um dia eu tive vontade de comer bolo, né, amor? Pedi, amor, sabe bolo recheado? Ai, tô com uma vontade. Dele falei, pegou, eu comi 2 garfadas. E deu. Sabe? Então, assim, talvez se eu não fosse bariátrica, eu teria comido pedaço de bolo inteiro, entende? Então, a bariátrica vem e te ajuda nisso, né? Ela me ajuda nisso. Então, é isso aí. Medo sempre vai ter. Todo bariátrico, todo ex-gordo vai ter medo de engordar sempre, tá? Se fala que não é mentira. Próxima pergunta. Você estava planejando a gravidez? Se a gente estava planejando a gravidez, sim, a gente falava em ter neném, né? Em ter filhinho. Eu já estava com 35 anos, então não podendo brincar muito com a situação, afinal de contas, a gente sabe dos riscos depois dos 35 anos e cada vez vai ficando mais difícil, né, para a mulher, a questão
da qualidade dos óvulos e de todo como o teu corpo vai receber também essa gestação. Então, a gente estava ligado que eu não tinha muito tempo. Mas a gente não tava assim agora. A gente, bem sinceramente, a gente queria se curtir mais, né? A gente fez a nossa primeira viagem, a segunda, assim, mas a primeira viagem que a gente queria fazer, assim, legal de casal, que a gente foi pro Rio de Janeiro. Então a gente tinha planejado aquilo. Lá no Rio de Janeiro a gente já estava, vamos para tal lugar, agora vamos planejar próximo, vamos viajar mais e tal. Antes de ter filho, a gente falava, vamos viajar mais antes de ter filho. E lá no Rio de Janeiro a gente ainda falou várias vezes, né, amor? Se a gente tivesse filho aqui, sem chance. A gente não ia poder fazer isso. Se a gente tivesse filho, a gente não ia fazer isso. A gente já tava falando sobre isso. E não sabia que a Lavínia já tava junto, né? A Lavínia já tava com nós lá no Rio de Janeiro, meu Deus do céu. Passei tão mal lá, gente. Nossa Senhora. Eu não sabia que tava grávida, né? Não sabia. Eu engravidei. Daí, como que foi aí esse processo aí, né? O negócio de engravidar. Vou contar pra vocês que para engravidar... Não, eu tô brincando. Assim, ó. Foi assim, eu tava tomando o anticoncepcional, fui na médica, ela me deu uma mijada de novo e falou, ei, vamos, ou tu vai ter que congelar óvulos, ou vamos, Ângela, tá, né, ou tu tá perdendo tempo aí. Eu e o Clã já estávamos numa relação firme, já fazia mais 1 ano e meio de namoro, né, 1 ano e meio de namoro, pô, dava pra curtir um pouco mais, né, dava, né, amor? Mas eu com 35 anos, então assim, pensando, não posso me enrolar muito. A gente foi na médica e a gente decidiu que eu ia parar de tomar o anti para ver se eu menstruava, porque eu não tava nem menstruando. Eu falei assim, eu vou parar o anti, vejo se eu menstruo, vou tentar entender meu corpo aqui, ver se eu vou tendo ovulações e vou cuidar isso aí como vai. Parei de tomar o anticoncepcional, menstruei. Não sei mais o que aconteceu. Não menstruei nunca mais, né? Não senti quando eu tava ovulando, nada. Deu janeiro, isso foi no dia do meu aniversário. Minha última menstruação foi dia 5 de novembro. Foi a última vez que eu menstruei ali, né? 5 de novembro. Em janeiro, a gente foi viajar. Na viagem, eu só reclamei de náusea. Meu Deus, que náusea. Meu Deus, que cheiro ruim. Ai, que... A gente entrava no Uber para ir de um lugar para o outro. Assim... Eu dormia. Imagina, eu dormi no trem da Central do Brasil, do Rio de Janeiro, cara. Um lugar extremamente agitado, gente passando, até perigoso, assim, né? E eu dormindo. A gente foi na praia, na Urca. No primeiro dia a gente chegou no Rio de Janeiro, a gente foi pra Urca, eu deitei lá, eu dormi 1 hora deitada na praia, tipo assim, dormindo. E o Clay ficava assim, meu Deus, essa menina tá... Enfim, então eu só dormia. Então... Ai, que traíra! A gente subindo pro Cristo Redentor aqui, né, amor? E eu dormindo. Ai, meu Deus, essa aqui eu não vou mostrar, não, amor. Essa tá horrível, meu Deus, que horror, gente. Não, essa aqui não. Eu dormi na praia. Uma cena linda, né? Aí, enfim, daí a gente voltou lá mais ou menos 18 de janeiro, mais ou menos, e o meu aluno, o Camilote, falou assim pra mim. Me olhou e falou assim, nossa, como você tá peituda, você tá grávida. Ele não falou nessa forma, mas eu vou falar dessa forma, tá? E eu falei, eu menstruei só em novembro. Dia 15 de dezembro, eu fiz um teste de gravidez, por quê? Como eu menstruei, não sei se eu ovulei, e eu não menstruei mais, eu falei, vou fazer um teste de gravidez para ver o que aconteceu aqui nesse mês de novembro, porque eu não tô entendendo o que aconteceu. Porque eu não menstruei mais. Fiz teste de gravidez dia 15 de dezembro e eu não estava grávida. E aí eu pensei assim, nossa, lascou, né? Quando eu for tentar engravidar vai ser difícil, porque certamente, sei lá, tô velha, tô bariátrica, não tenho mais óvulos, essas coisas, né? Não vou conseguir engravidar. Ou vou ter dificuldade para engravidar. E eu sempre falava assim, se um dia eu tivesse que tomar indutor de ovulação, tomaria, mas eu não faria, tipo, por exemplo, uma fertilização. Eu não gostaria de ter que fazer, né? Não faria. Enfim. Beleza. Quando ele falou isso do você tá muito peituda, eu falei, pois então, e essas minhas náuseas todas? E eu pensando em marcar o meu gastro. Tinha marcado gastro, porque não era normal a quantidade de náusea que eu tava sentindo. E aí eu fui fazer, então, mais um teste de gravidez, que foi no dia, sei lá, acho que 12 de janeiro, alguma coisa assim, eu fiz o teste de gravidez.
Até tem aqui. Não, foi depois que a gente viajou para o Rio de Janeiro. Foi lá no dia 20 de janeiro. Fiz o teste de gravidez. Aí eu não contei pro Clay. Eu falei, vou fazer. Se eu tiver grávida, eu faço uma surpresa, né? Aí quando a gente tava montando os treinos, assim, tava estudando na frente do computador e ficava pronto. Foi um sábado de manhã que eu fiz o teste. Eu ficaria pronto às 10 horas da manhã o exame. Eu abri o sisteminha, era 9h30 e já tava lá o resultado. Aí eu fui olhar, assim. Ó, a Paty entrou aqui. A Paty foi a primeira pessoa no mundo a ficar sabendo que eu tava grávida. E hoje é minha aluna, a Paty querida. Porque ela que fez o teste lá no laboratório. Né, do beta. Aí o Clay parou assim, ficou me olhando na porta e eu fiquei olhando assim para ele e deu assim, positivo, 87 mil, não sei o que, não sei o que. Eu falei, o quê? O quê? Nossa, cara. Aí eu falei, amor, vem cá ver o negócio. Ele veio, eu falei, cara, eu tô muito grávida. Ele, o quê? Eu tô muito grávida. Aí ele, ai, como assim? Daí a gente chorava e foi essa felicidade. Então, assim, não foi planejado, mas a gente sabia que podia acontecer, só que foi muito rápido. E eu acho que foi... a gente sabe que eu engravidei dia 18 de dezembro, porque dia 15 de dezembro eu fiz o teste, não tava, o exame não tava. Dia 18 de dezembro a gente teve um episódio aí que aconteceu, e aí a gente... então eu engravidei ali. Então eu tava, tipo, super, super grávida já lá, né? Eu já tava de... Não, um mês... Ah, eu não sei dizer, mas já tava de quase 12 semanas. É porque o médico ficou louca, né? A médica até ficou, a gente vai perder o exame que era a 13ª semana e tal, enfim. Foi bem uma correria, assim. Então, a gente não planejou, mas a gente ficou muito feliz, né, amor? Nas primeiras... eu tive muita alteração de humor. Tadinho dos meus alunos. Tadinho. Rafa, querida! A Rafa, a Bari da Rafa, que é uma querida que eu te acompanho. Eu que te admiro, gata. Nossa, coisa mais linda. Meu Deus. Os primeiros meses ali, eu tive muita alteração de humor. Muita. Tá? Então, além do sono que me consumia, e depois que eu fiquei sabendo que tava grávida, aí passou o sono. Foi interessante, assim, não tive mais, né, amor? Só teve um dia, assim, que eu dormi muito. Uma tarde que eu dormi muito, assim, e era cara, é uma coisa assim que tu desliga, tu apaga, assim, deita, ai, que gostoso. E daí eu procurei a médica lá no... Eu acho que foi no terceiro mês. Eu até fiz uma live com o professor Rude. Eu tava buscando, sabe, formas, assim, de tentar me sentir melhor, porque eu tava muito mal-humorada, muito brava. Eu ficava o tempo inteiro assim, ó. Parecia que tudo me incomodava, sabe? Não podia passar uma mosca embaixo do meu nariz que eu tava brava. A minha mãe falou, pelo amor de Deus, guria, tua filha teu neném vai nascer bravo, para de fazer isso. E eu, ai, mãe, não consigo. E me dava uns calores de tanta raiva. Gente, o que é isso? É um hormônio, né? Daí eu fui na médica e falei, doutora, eu preciso de ajuda. Preciso de ajuda porque não tá dando. Daí ela falou, tem antidepressivo em casos de depressão, que não é o teu caso. E ela falou, vai passar. Vai passar. E eu fiquei naquela. E, gente, passou de fato. Ali na virada do 4º mês, ali, mudou os hormônios. Parei de ter náusea, porque eu tinha muita náusea. Então, assim, eu tava brava e com náusea. O tempo inteiro assim. Pensa uma pessoa nauseada e brava, o tempo inteiro chata. Aí meio que o Clay é um anjo, né? Mas eu ficava assim, ó. O tempo inteiro. Uma chata de galocha. E eu me sentia muito mal por isso. Esse que é o problema. O problema é que você tem consciência que você está sendo um porre, né? Então, foi uma fase bem difícil, assim. E eu pensava, ai, eu nem sei se eu queria estar grávida, sabe? Pensava assim. Mas isso tudo passou. Graças a Deus, isso tudo passou. E aí você começa a sentir cada vez um pouquinho melhor, né? E realmente daí tu vai fazer ultrassom, aí tu vê o nenenzinho, aí tua barriga começa a crescer. As pessoas foram muito amadas comigo, são ainda muito queridas. Muito queridas. Quem me encontra vem falar, ai, Ângela, não sei o quê. Isso é super legal. E no começo isso me incomodava. Me deixa em paz. Eu pensava assim, tá, tô grávida, é isso aí, tem um monte de grávida mesmo, sabe? Horrível, gente, não tem explicação pra isso. As pessoas sendo legais com você e você querendo chutar as pessoas. As pessoas querendo me dar coisas pra neném e eu não quero ganhar isso ainda. Nossa, hoje ganhei um monte de coisa eu ganhei, assim, a gente ganhou, né? A Lavínia ganhou. E, meu cara, nossa alegria, a gente abre. Ai, beijo, cheira as coisinhas, assim, tá muito legal agora. Todo mundo fala, aproveita que o 2º trimestre é ótimo, agora o 3º trimestre começam as
complicaçõezinhas, assim, fica uma fase um pouco mais difícil, que é o que eu já tô sentindo um pouco. Por exemplo, me dá umas situações, assim, meio de angústia, assim, quando eu fico muito tempo na mesma posição, né? Umas coisinhas, assim, que estão acontecendo já, que antes eu não tinha. E é isso aí. Próxima pergunta, amor. Você sendo gestante, dona de casa, autônoma, como está conciliando seus treinos? Sendo gestante, dona de casa, autônoma, e como você treina, né? Eu vi um videozinho esses dias, uma mulher que fala assim, esses dias me perguntaram como que eu consigo trabalhar tantas horas, cuidar da minha casa, é porque eu faço tudo mal feito. Não, gente, não é isso. Não é isso. Nos primeiros três meses ali, quando eu descobri a gestação, meu treino estava ridículo, ridículo. Eu chegava na academia, ia fazer um pouquinho de exercício, olhava para o lado, largava tudo e ia embora. Sério, não, eu estava bem ruim, assim. Queria sair da academia. E não queria que as pessoas falassem comigo. Porque o que acontece? Eu começava a fazer o treino, alguém vinha... Ai, mas agora tu alivia, né? Tu não vai treinar pesado que nem treinava antes. Eu pensei, sim, eu vou aliviar. E era assim, sabe? Agora, os treinos, o que gravidinha a gente tem que ter alguns cuidados, né? Eu sempre treinei gravidinhas e sigo agora. Cuidar sempre a frequência cardíaca. A literatura fala que isso já caiu, mas eu continuo cuidando da frequência cardíaca, não deixar subir a frequência acima de 140 batimentos da mãezinha, porque sobrecarrega aí todo o sistema circulatório e do feto, enfim. Cuidar a temperatura corporal, como é inverno aqui, tá ótimo, a gente não tem não superaquece o corpinho da mãezinha, então tá ótimo. No começo, a gente faz alguns exercícios diferentes. Chega numa fase da gestação que a treino é quase normal. A gente faz os movimentos quase todos os básicos que fazia antes. Se a mãezinha já treinava, que é o meu caso, os agachamentos se mantêm, tudo mantém. Nos primeiros 3 meses, eu parei de colocar carga axial, não colocava mais barra nas costas, não fazia agachamento com as 2 pernas. Fazia sempre unilateral, né? Então, todos os meus agachamentos eram uma perninha só. Eu fiz isso porque eu descobri muito tarde, né? Eu descobri já perto dos 3 meses ali, me deu um pouquinho de medo, assim. Porque eu não tava treinando sabendo que estava grávida. Então, tipo, quando eu comecei a treinar sabendo que estava grávida, eu tive uma responsabilidade, né? Então, eu mudei os estímulos, mas continuei fazendo os treinos. Passei para exercícios unilaterais, reduzi bastante peso, né? Carga externa. Depois dos 3 meses, ó, o neném já tá firme, tudo certo, fiz primeiro ultrassom, tá tudo bem, líquido amniótico ótimo, minha pressão arterial regular, tudo ótimo, treino normal. Claro, eu não corri nunca mais, não tem por que correr. Por que eu vou fazer isso? Entendeu? Não tem por que correr. Correr risco de dar um descolamento de placenta, alguma coisa assim, não tem por que, sabe? Então, assim, o treino da gestante tem que ser adaptado, é uma fase toda especial. Tem mulher que levanta peso, faz um monte de coisa. Cara, isso é decisão pessoal, sabe? Minhas grávidas não fazem, porque não tem necessidade, e eu não fiz porque não tem necessidade também. Então, agora, normalmente eu faço 4 exercícios para membros superiores e 4 exercícios para membros inferiores no mesmo treino. Esse é o meu treino. Agora, que já comecei com as dores ter um pouquinho de situações assim, de desconforto nas costas e tal, bastante mobilidade de quadril, tem treino que eu faço mais mobilidade do que treino de força mesmo. Os cardios seguem cardios não muito longos, assim, não tô tendo muito tempo para fazer esses cardios mais longos, e também não gosto muito, então eu faço mais treino de força, que é o que mais eu me sinto bem fazendo, né? Quando não treina, dá dor. Se não treina, as pernas ficam cansadas, parece que tá carregando o neném, mas isso que tá, né? Mas fica mais pesado, tipo assim, as coisas ficam mais difíceis sem o treino. Muito mais difícil sem o treino. Então, toda vez que eu treino bem certo, consigo cumprir todo o que eu tenho que fazer durante a semana, fico super bem, super ativa. Quando eu começo a falhar um pouco mais, eu começo a sentir um pouquinho mais de dorzinhas e tal. Então, assim, tem que arrumar tempo, né? É puxado como o Cleide pediu, autônomo. A gente faz o nosso próprio trabalho, a gente organiza. Professor nunca para, né? Quem é personal que tá aqui, professor nunca para. A gente nunca para.
Eu tô aqui, eu tô pensando no treino da fulana de tal, que fez tal coisa, tem que elaborar isso, tem que fazer a predição de tal, tem um aluno novo entrando. Então, a gente nunca para. A gente já tá meio que acostumado a não parar. E quando eu quero ir ali pro sofá, assistir uma série, ficar com o Clay um pouquinho ali, eu também consigo desligar. Não me sinto culpada em relação a isso. Mas é muito mais prazeroso quando a gente consegue fazer tudo, né? Quando treina, tá com a casa limpa, tá com os treinos em ordem, fez o teu treino, comeu bem. Que sensação prazerosa. É a vida de adulto, é isso aí, é responsabilidade. E não dá para você ficar dando migué. Hoje eu não limpei a casa, né? Porque eu fui treinar. Então amanhã a gente tem que ver como a gente vai se organizar em relação a isso. Mas tô conseguindo manter tudo. Vou tentar treinar até os últimos momentos, assim, realmente, porque daí treino, gente, não... vou treinar. A pessoa já imagina a grávida lá no leg press. Não, né? Não é isso. É um monte de outras coisas que você faz, né? Com a gestante. Enfim. Além de colocar em aparelhos, eu faço muito mais exercício livres. Muito, muito mais. Muito mais. Leg press já não faço faz tempo, né? Não faço mais. E acho que foi... Será que respondi, amor, isso? O que mais aí tem de pergunta? Eu vi que você fez uma live com uma doula. Por qual parto vai optar? Doula, cesárea, normal? Parto normal. Então, eu fiz uma live realmente com a Ana, né, que é doula e teve toda a experiência do parto domiciliar. Minha mãe, continua conciliação. Que linda, mãe. Obrigada, mãezinha. Sim, sempre que eu preciso te chamo, mãezinha linda. Então, eu fiz um parto... Nossa... Fiz uma live com uma menina que é doula e teve parto em casa, porque no começo eu tava toda assim. Quando tiver grávida, vou ter parto normal. Amor, você tá comigo pra gente fazer em casa? Ele, tô. A gente tava todo assim. Agora, querida, não. 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 E quanto mais eu vejo, porque eu vi muito parto, né? Muito vídeo de parto real e tal. Quanto mais eu vejo, mais eu penso que isso não é pra mim. Admiro loucamente, né? Admiro. Eu não digo assim, que não vai acontecer, mas para mim o parto natural, parto via vaginal, ele tem que ser algo natural. Então, por exemplo, assim, para mim não é natural tu ficar 15 horas em trabalho de parto com uma dor absurda e 3 horas em fase de expulsão. Para mim isso não é natural, entendeu? Cortar a barriga também não é natural, né? Mas eu não consigo, tipo assim, eu não consigo ter coragem de falar assim, vai que eu vou conseguir, entendeu? Eu vou conseguir ter. Então eu não sei o que vai acontecer. Tem muita questão também do parto normal pela bariátrica. Problema forçar muito. Isso aí, a minha médica Camila Fialho, já na primeira consulta, ela já me falou assim: Ângela, querida, como você teve as intercorrências da bariátrica, como você é bariátrica, existem algumas situações que podem fazer com que seu parto normal seja prejudicado. Por exemplo, pode ser que quando você vai fazer muita força para o neném sair e tal, você pode provocar algum tipo de entorse intestinal de novo, porque foi uma das complicações que eu tive. Então, o meu corpo, anatomicamente falando, ele não está reagindo muito bem. O meu intestino vai sofrer toda uma alteração fisiológica aí, né? Com a presença do bebezinho, vai empurrar para cima, enfim. Eu não sei como é que ele vai reagir em relação a isso. E ela me orientou a gente ter o parto cesárea. Eu não quero agendar cesariana. Não quero que, tipo assim, vai ser tal dia, ela vinha... Não quero isso. Eu vou deixar acontecer, né? Eu vou... Claro, eu vou ser muito responsável em relação a tudo, observar tudo. Crescimento, desenvolvimento do feto, o peso que ela vai estar, como está meu líquido amniótico, como eu estou me sentindo, né? Se eu me sinto confortável, porque às vezes tem mãezinhas que ficam esperando e ficam vivendo verdadeiras torturas, né? Não quero isso. Eu quero que a Lavínia nasça muito saudável, muito segura, mas eu também não quero passar por momentos de sofrimento e tortura extrema, emocional, assim, né? Mas, por exemplo, suponhamos, tá? Que eu esteja em casa, ou esteja dando aula, ou esteja em algum lugar. Rompeu minha bolsa, comecei com contrações, cheguei no hospital, tô com dilatação, tá dilatando, e tô sentindo aqui contração, tô percebendo meu corpo. Por que não fazer o parto normal? Faria, muito sério mesmo.
Mas eu não tenho aquilo na cabeça de que tem que ser parto normal. Não tenho isso. Se daqui a pouco eu tô lá com 40 semanas, a guria não nasce, eu enorme, ai, a menina ali não quer nascer, eu vou fazer cesariana, entendeu? Então, assim, o médico falou, ela está no peso certo, ela está saudável, tá tudo bem, então eu vou avaliar. Eu acho que sei lá, assim, ó, eu acho que a gente tem que ter bastante, nesse momento, a gente tem que permitir o sentir, né? Então, sinta, se perceba. Eu me considero uma pessoa que tem um poder de julgamento, assim, real, né? Então, eu vou saber, gente, eu quero realmente fazer porque já não tô mais legal, não tô mais conseguindo ficar bem com a gestação e tal, porque eu acho que eu vou ficar bem grandinha minha barriga aqui. Então, acho que eu vou ter essa flexibilidade, sabe? Gostaria muito de ter parto normal pela minha recuperação, pelos todos os hormônios que a criança recebe durante o parto, né? Via vaginal. Eu acho muito legal isso. Gostaria muito de ter. Tive aí um desencorajamento, sim, de alguns médicos falando sobre minha situação por causa da bariátrica, das intercorrências da bariátrica. Mas eu acho o seguinte sobre o parto, na minha opinião. O parto, ele é um processo, ele é um meio. Ele não é a fase mais... sabe, eu acho que às vezes a gente tá supervalorizando muito uma questão e, sei lá, que não é bem por aí. Mas isso é a minha forma de pensar, entendeu, gente? Isso é a minha forma de pensar. As pessoas pensam diferentes. E tem gente que, nossa, que tem esse momento do parto como como se fosse um momento extremamente válido e importante que vai gerar desencadear coisas, traumas ou coisas, né? Como diz o professor Rude, tu não vê uma criança passando e fala que aquela ali é cesárea, aquela ali é parto normal, sabe? O parto, ele é uma passagem, ele é um momento, né? Mas ele não é assim... Uma amada minha, a Mari, tem 6 filhos, a mais velha tá com acho que 9 anos, que é a Joana. Todos eles por via vaginal, todos eles, ela teve por parto normal. Um deles, ele não nasceu pela cabecinha, ele nasceu pelo quadril, então é um parto de risco. Porque a Mari se prepara para isso, ela sabe muito sobre tudo isso, ela é maravilhosa. Só que a Mari, ela fala, estão supervalorizando o momento, sabe? Não precisa tudo isso. Ai, a mulher tá lá berrando, não tem essa berraçada, ela não fica naquela gritaria, entendeu? Isso é despreparo, isso aí é um parto que não... quando eu falo que não é um parto natural, é quando a mulher grita enlouquecidamente, entendeu? Porque não é para ser assim, né? É para ser um momento de, tipo... Não sei, não é para mim, essa gritaria não é natural, né? Gente, mas isso é uma questão muito pessoal, tá? Admiro muito, eu tenho pessoas que eu adoro, que eu amo, que fizeram parto em casa, eu acho sensacional. Eu nem fui atrás de doulas e de pago. Eu falei pro Clay, fiquei pagando a vida inteira ali o plano de saúde caro para ter o parto, né, lá na cesárea, enfim. Depois que eu fui descobrir o parto natural, e falei, agora eu vou ter que gastar com isso e mais isso. Eu falei, não, vou dar uma esperadinha. Oi, Ana! Olha a Ana aí, ó. A Ana que eu fiz a live com ela, maravilhosa, te admiro. Então é isso aí. Cogitei ir para outra cidade, fazer no hospital da outra cidade, mas não tive vaga com a médica, que é a médica lá que me sugeriram e tal. Continuei com a minha médica aqui e vou deixar acontecer. Assim, vai ver como é que vai ser. Como eu falo, se eu tiver na hora com tudo encaminhado para ter, né? Estou me preparando para isso. Sensacional, vai nascer assim. Se não, se de repente qualquer coisa acontecer que me desencorajar ou alguma coisa assim, elas falam que tem a fase da covardia, né? Que acho que fala a fase da covardia, que é quando a mulher não quer mais passar pelo parto normal. Mas eu acho que dá para passar por isso, assim, né? Dá para enfrentar. Se eu conseguir enfrentar isso aí, vai embora. Mas eu confesso a vocês que pelos últimos tempos, assim, nas últimas semanas aí de gestação, né, amor, eu tô cada vez mais decidida a, vou lá, vou ter a cesárea e tudo bem, né? E tudo bem. E tudo certo. Né? Ana, como é que tu foi embora bem agora para ser minha doula? O que mais, amor, que tem aí? Muitas pessoas falam da mãe. O que o pai acha disso tudo? E o que o papai acha da gestação? Né? Papai quer vir aqui falar sobre a gestação. Então, vamos lá que o Cleber vai falar agora sobre a gestação.
Ah, eu não te contratei, por isso que tu foi, Ana. Poxa vida, te perdi então. Amor, tu quer sentar aqui? Não, então o paizinho vai falar aqui sobre o que é, assim, o que será que eles quiseram falar sobre... Fala, pessoal, tudo bem? É muito massa, é muito massa. Sempre quis ser pai, é um sonho, e encontrei uma parceira maravilhosa, que é a Ângela. Então, não é porque ela tá aqui, eu sempre digo isso para ela, que ela é maravilhosa, e a oportunidade dela me dar essa chance, essa dádiva de ser pai, de ser companheiro dela, e vir a nossa pequena é maravilhoso, sabe? é bem bacana. E outra coisa, tem que ser parceiro, tem que estar junto, tem que estar do lado, conversando. A conversa é essencial, diálogo. Tenho muita conversa com a parceira de você. Tá sentindo o quê? Tá bem, não tá bem? Eu sempre fui de fazer muito serviço de casa. Agora eu faço mais ainda. É verdade. Seria uma roupa... A comida não tanto mais, mas é ela. Mas varrer, passar um pano na casa é bem importante para deixar um pouco mais a mãezinha mais tranquila enquanto é isso, tá? Mas é maravilhoso. Mas acho que o que o Clay mais supera é nas mudanças de humor, assim. É quando eu tenho os meus pitis de... ele consegue se manter, ele não questiona, ele fica bem tranquilo, assim. Ele tá sendo muito parceiro em relação a isso. Tem que respirar fundo e tudo certo, é isso aí, vamos lá, porque são os hormônios. Os hormônios estão aí. Então, opa, vamos abaixar a guarda, vamos respeitar o olho da mãe. Mas é maravilhoso. Meu sonho está sendo realizado e é com a Ângela. Ai, que amor. Obrigada, amor. Ele é muito... Meu Deus, ele é um amor. É muito parceirão. Obrigada, amor, pelo seu depoimento aqui de papaizinho. Você viu, Ana, que eu tô com cara de grávida mesmo? Eu fiquei achando que era rinite, mas eu tô achando que realmente agora eu estou com cara de gravidinha, né? Amores, e o que mais que a gente pode ver aqui? Essa foi a última que fala-se muito... Isso é bem interessante, sabe, galera? Porque, tipo assim, fala-se muitíssimo, amada. Fala-se muito sobre a mãe. Cara, é um paizinho que tá querido aqui do lado, né? Ele não gesta, ele não sofre as questões hormonais, mas, poxa, é complicado, porque antes a mulher ali que era tua, agora ela, né, tem um bebezinho. E a gente... A minha mãe falou que eu já nasci gata manhosa, então que não... eu não tô manhosa mais, eu só tô normal. Meu Deus. Um pouquinho manhosa sempre fui. Mas agora eu tô um pouquinho mais, né, mãe querida? Você veio semana passada aqui, tadinha. Soprando as minhas garras, né? Vou melhorar isso aí. Bom, galera, eu acho que eu respondi as coisas que tinham sido mandadas ali. Pode ser que daqui a 2 semanas eu venha aqui e fale coisas completamente diferentes, porque eu mudo muito de opinião em relação a tudo, em relação até ao parto. Tem horas que eu falo, não. Agora, o que mais tá me batendo mesmo é a questão do parto, né? Eu vou ter parto normal. Eu falo, poxa vida, meu corpo preparado para isso, né? Aí, de repente, eu falo, não, eu vou ter cesárea, cara, não dá para passar por isso, eu não tô preparada. Então, é uma loucura, é uma troca de humor o tempo inteiro. O Clay muito parceiro, assim, nossa, meu amorzão, me ajuda em tudo. Ele não me ajuda, né? Porque falar assim que o homem ajuda é meio que... ele realmente ele tá do meu braço direito e esquerdo, assim, né? Vamos fazer educação perinatal, gata, online. Pode ser, Ana? Pode ser, porque... Acho que pode ser online, né? Eu queria fazer, porque eu queria estar preparada para, se for parto normal, né? Também rolar assim. Gente, eu acho que é isso, então, né? Sobre os 4 anos da bariátrica, sobre sobre estar grávida e 4 anos depois. E eu acho que, tipo assim, tudo foi muito... eu fui muito abençoada com tudo isso que aconteceu. Porque as coisas cronologicamente aconteceram de uma forma muito legal, né? Eu consegui fazer a bariátrica, eu emagreci, eu conheci alguém muito legal, eu engravidei, então tá tudo certo, né? Assim, dentro de uma linha de tempo aí deu tudo muito certo, né? Claro que as coisas não são perfeitas e teve menina que, inclusive amiga minha que fez a bariátrica e 6 meses depois engravidou, e tudo bem também, né? Porque a gente tem que ter jogo de cintura, tem que ser flexível e entender que as coisas acontecem como tem que ser. Por favor, vocês dois, a dona Belinha ali, as coisas acontecem como tem que ser e a gente tem que também respeitar isso, né? Respeitar no sentido de saber lidar com
as situações que são colocadas. Olha aqui, a madrinha da Lavínia, minha cunhada querida Andréia, Didi tá orgulhosa. A Lavínia está sendo gerada em meio a muito, muito amor, tudo no seu tempo. Exatamente. Sim, ela é muito amada. A gente não vê a hora de ter ela aqui. Nossa, meu Deus. Ai. Bom, gente, mas eu acho que é isso, né? Não vou ficar aqui me alongando mais. Já passei de 1 hora de live. Espero ter ajudado as pessoas que estão passando aí pelo processo ainda. Quem fez a bariátrica agora há pouco tempo, tenham paciência e olhem para frente, tá? Diz a minha amiga, me chamou que fez bariátrica e falou, cara, é muito difícil. Eu falei, sim, é difícil. Mas a minha mãe, extremamente sábia, sempre me falava assim, filha, daqui a uma semana tudo vai ser diferente. Daqui a uma semana tudo vai ser diferente. E é isso, daqui a uma semana as coisas são diferentes. E é assim que tem que pensar. Isso, e daqui a 1 mês vai ser melhor, e daqui a 1 ano, poxa vida, quanta coisa superei nesse 1 ano, né? E é assim que a gente tem que pensar. E nesses 4 anos, quanta coisa aconteceu, né? Então, eu tô bem feliz com tudo que aconteceu. Tive as complicações ali em 8 meses, que foi uma fase bem, bem difícil para mim. Entretanto, superado, né? Foi superado. E você faria de novo bariátrica? Faria de novo bariátrica? Sim, passaria por tudo de novo, porque foi a minha forma de conseguir ter uma segunda chance para emagrecer, que antes eu não conseguia. E agora cabe a mim, então, respeitar o meu corpo. Porque quando eu vejo pessoas com sobrepeso, tá, assim, gente, por favor, né? Todo mundo aqui entende que a gente fala de sobrepeso, que a gente fala de ter uma gordurinha dali, de não estar com o corpo como quer, de lá e tal. Quando eu vejo uma pessoa com real sobrepeso, eu olho assim, eu fico pensando, cara, o que tá acontecendo dentro de ti? Porque a gente sabe que a obesidade, ela é uma doença da alma, né? Então, o que será que tá acontecendo dentro de ti, né? Vamos respeitar o corpo. Porque é isso que eu digo, a bariátrica eu fiz em respeito ao meu corpo. Droga, eu tive que mutilar ele, né? Basicamente para conseguir, mas foi como eu consegui. Muitas vezes os fins justificam os meios, tá? Muitas vezes. Então, nesse meu caso, sim. E agora eu realmente cuido do meu corpo. Faço ele. Eu tenho uma vida inteira para. Como é que eu posso dizer? Uma vida inteira para compensar ele do mal que eu fiz durante alguns anos. E é isso que eu tô fazendo agora. Beleza, galera? Eu acho que é isso. Muito obrigada por quem esteve aqui, quem vai assistir depois também. Fiquem à vontade sempre para me mandar mensagens no direct. Eu sempre respondo as pessoas que falam, vou fazer bariátrica tal dia. Eu falo, né? Fico feliz, né, das decisões serem tomadas com consciência, com de fato necessidade, não por vaidade apenas. Tudo bem que a vaidade é algo que também nos move, né? Ter um corpo bonito, a gente treina também por isso, a gente faz dieta por isso, mas quando é excesso de vaidade, a gente tem que cuidar, né? Então ficar atento a isso. E é isso aí então, galera. Muito obrigada por quem entrou aqui comigo, quem ouviu a gente falar até agora. Um beijo para vocês, um bom final de semana. E qualquer coisa me chamem. Amor, muito obrigada, tá? Por estar comigo. Um abraço. Um beijo!